Podermos reunir-nos aqui nesta manhã e com este propósito. Então, antes de lermos a palavra do Senhor, algumas palavras sobre o nosso pregador. Como o pastor Rogério já disse, ele pastoreou 3 igrejas num período superior a 20 anos e é nos últimos 6 o representante da missão European Missionary Fellowship na Irlanda do Norte. É a primeira vez que ele está em Portugal e também poder tê-lo nesta ocasião é uma bênção grande para nós. Então vamos ler a palavra do Senhor em 2 de Timóteo e vamos ler todo o capítulo 3. Segunda de Timóteo, no capítulo 3, fazendo a leitura na versão século XXI, nós lemos assim na palavra de Deus: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontroladores, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, denominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições suportei e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Tom, please. It's a good privilege for me to be with you this morning. É um grande privilégio para mim estar convosco nesta manhã, especially to deal with such a subject as the sufficiency of Scripture. E tal como lidar com este tema da suficiência das Escrituras. The God of glory and the God of grace has chosen to make himself known to us. O Deus de glória tem escolhido fazer-se ou dar-se a conhecer a nós. God has indeed inscripturated himself. Deus se tem revelado na Escritura. What he has revealed of himself, o que ele revela de si mesmo, is his perfection. É a sua perfeição. That God is self-sufficient. De que ele é um Deus todo suficiente. That God of necessity is self-revealing. O Deus que se revela sem necessidade.
that he is self-satisfying. De que ele está completamente satisfeito, plenamente. He doesn't need anything to complete himself. Ele não precisa de nada para se completar. He is perfect. Ele é perfeito. The God of grace has come to us. O Deus da graça tem vindo a nós. The Creator has made himself known to us. O Criador se revelou a nós. The glory is, the Scripture is the sole revelation. A glória nas Escrituras é a sua revelação. Ou a sua revelação é a glória. What we know of God in Holy Scripture is that he is Trinity. O que sabemos de Deus nas Sagradas Escrituras é que ele é Deus triuno. We can't comprehend what this actually means. Não conseguimos compreender exatamente o que significa. Here is the God who has revealed himself in three persons. O Deus que se revelou em três pessoas: Father, Son and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. Yet one God eternally existing. E assim um Deus único que existe eternamente. In the glory and magnificence that is his. E a glória e a magnificência de que é dele. When I begin to speak about sufficiency, Quando eu eu falo sobre a suficiência, I'm speaking of perfection. eu estou a falar de perfeição. In English, Em inglês, sufficiency a suficiência has a strange connotation, a strange meaning. tem uma conexão estranha. It can mean just enough. Pode significar apenas suficiente, But when we speak about the sufficiency of Scripture, mas quando falamos da suficiência das Escrituras, we speak of perfection. nós falamos de perfeição. For it is the revelation of the perfect God. A revelação do Deus perfeito. So I hope that's clear to you. E eu espero que isso vos fique claro. It's not just that the Bible is enough. Não apenas de que a Bíblia é suficiente, It is complete, it is perfect. de que ela é completa e é perfeita, We call it sufficient. por isso falamos da suficiência, ou da sua suficiência. I want to begin by giving you three good reasons Eu quero começar por vos dar três boas razões why God of necessity has given us de que o Deus sem necessidade nos tem dado an all-sufficient Bible. uma Bíblia plena, completa. The first two reasons relate to what he knows. As primeiras duas razões relacionam-se com o que ele sabe. The third relates to what he requires of us. E a terceira naquilo que ele requer de nós. Firstly, God knows exactly just what we are. Primeiramente, Deus sabe exatamente o que somos. We are sinners. Nós somos pecadores. We are by nature idolaters. Nós somos por natureza idólatras. We naturally create for ourselves an image of God that is false. Nós, pela forma natural, criamos para nós uma imagem de Deus que é falsa. We allow our imagination to create. Nós permitimos que a nossa imaginação o faça. What we create O que criamos is evil é pecaminoso, because God has revealed himself in Scripture. porque Deus se tem revelado a si mesmo na Escritura, But we choose not to accept what he has revealed of mas himself escolhemos não aceitar o que ele tem revelado de si mesmo, because it disturbs us. porque nos perturba. One Puritan has put it like this: Puritano disse o seguinte: the most distressing thought that the natural man can have o pensamento mais destrutivo que o homem natural pode ter is the thought of God as revealed in Holy Scripture. é o pensamento do Deus Santo que se revela na Escritura. The God of mere human imagination O Deus da imaginação humana never rises above what man is himself. nunca fica acima daquilo que o homem mesmo é em si. The Bible puts it like this: A Bíblia coloca-o desta forma: those who make the idol are like them.
Aqueles que fazem os ídolos tornam-se semelhantes a eles. We always create a God with whom we can live comfortably. Nós sempre criamos a imagem de um Deus com quem possamos viver confortavelmente. In other words, we never think vertically of God. Em outras palavras, nós não pensamos de Deus de uma forma vertical. We always think horizontally. Nós pensamos numa forma horizontal. We make an image of what we know. Nós fazemos a imagem do que sabemos. The view that the natural man has of God, A visão que o homem natural tem de Deus, therefore always relates to himself. então sempre se relaciona consigo mesmo. This is very easily proven. Isso é facilmente provado. Consider, for example, the cross of Christ. Consideremos, por exemplo, a cruz de Cristo. Listen to the apostle in 1 Corinthians 1:18. Ouçamos o apóstolo em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 18. In English it reads, "For the word of the cross is folly to those who are perishing." Porque a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. We actually need an all-sufficient Bible Nós, na realidade, precisamos de uma Bíblia toda suficiente because of what God knows of us. por causa daquilo que Deus sabe acerca de nós. We are naturally idolaters. Nós somos, por natureza, idólatras. We need this true revelation Nós precisamos desta verdadeira revelação. because we tend to create for ourselves Porque nós tendemos a criar para nós mesmos a God that suits us. um Deus que se adapta, que se ajusta. The second reason for the necessity for a sufficient Bible A segunda razão para uma Bíblia toda suficiente is that of Satan's supreme attack upon the Scriptures. é por causa do ataque que Satanás faz às Escrituras. Satan is the archenemy of the Almighty God. O Satanás é o inimigo principal acerca de Deus e das coisas de Deus. Now, before coming to the devil's supreme objective, E antes de chegarmos ao supremo objetivo do demónio, let me establish for you permitam-me que eu estabeleça para vós God's supreme objective. o supremo objetivo de Deus. God's supreme objective in the original creation O supremo objetivo de Deus na criação original was fellowship with his creatures, é comunhão com as suas criaturas, with humanity. com a humanidade, com os humanos. Genesis 1 and 2 are Gênesis 1 e 2 are devoid of that which the rest of the Bible is full of. são essenciais para tudo aquilo que de mais completa a Bíblia. From Genesis 3 to the end of the Bible, De Gênesis 3 até ao final da Bíblia, the message is of redemption. a mensagem é de redenção. There is no redemption in Genesis 1 and 2. Não há redenção em Gênesis 1 e 2. In the perfect state, there was harmony between creator and creature. E havia uma perfeita harmonia entre a criatura e entre o Criador e a criatura. God's supreme desire O supremo desejo de Deus is for fellowship with you, é para comunhão contigo, for fellowship with me. para comunhão comigo. The devil seeks to destroy the divine intention. O diabo procura destruir essa intenção divina. Now, I want you to notice Eu how quero, he did this in the beginning. eu quero que notem como é que ele o fez no princípio. When you turn to Genesis chapter 3, Quando nós chegamos a Gênesis no capítulo 3, Satan enters the garden. Satanás entrou no jardim, He comes before Eve ele aproximou-se de Eva and he uses his master strategy. e ele usou a sua estratégia a sua arte estratégica. Did God say?
Foi assim que Deus disse, ou disse Deus. It's always been the same. Sempre tem sido assim. He created doubt. Ele cria a dúvida Eve then adds to what God said. e depois ele vai adicionar ao que Deus disse. It's a process É um processo of destruction. de destruição. The devil puts it, did God say? O diabo começa por dizer, disse Deus, Eve adds e a Eva adiciona to the original word of God. à palavra original de Deus. God said, on the day that you eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Deus disse para que comesse da árvore do bem e do mal you would surely die. e que se comesse certamente morreria. Eve adds to this, E a Eva adiciona a esta afirmação de Deus, ou ordem, neither shall you touch it. que não lhe toques. You see the original corruption? Vemos a corrupção original, It's an attack upon sufficiency. é um ataque à suficiência. It's not enough that God gave one prohibition. Não era suficiente que Deus tenha feito uma proibição. The devil begins the task. O inimigo iniciou a tarefa Eve continues it. e continuou-a. God condemns man from that point. E Deus condena o homem deste ponto de vista. From then on we have redemption. Desde então nós temos redenção. We have a gracious God Nós temos um Deus gracioso setting about de que se revela, bringing a true position for man to enjoy him. e trazer o homem a uma verdadeira posição de que ele se possa regozijar. This, of course, was accomplished by Christ when he died upon the cross. E isso foi realizado por Cristo quando morreu sobre a cruz. The cross accomplished two things. Na cruz completaram-se ou realizaram-se duas coisas. The removal of the curse, A remoção do castigo, that is the judgment of God, o julgamento de Deus, da punição, and it restored again man to the image and fellowship with God. e a restauração do homem diante de Deus para comunhão com Ele. For all who would believe upon the name of Christ. Para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. So God's supreme goal Então, o alvo supremo de Deus is his own pleasure in the enjoyment of fellowship with believing sinners. é para o gozo e o prazer de comunhão com pecadores. Satan's supreme desire is to destroy that divine intention. Por outro lado, o supremo desejo de Satanás é destruir essa comunhão. The devil has accomplished in those words that he uttered to Eve, E o diabo tem atingido com as palavras de que iniciou com Eva, the original intention of God. tem ferido a intenção original de Deus. This is the assault that comes upon Scripture. É esse o assalto feito à Escritura. To this very day, Até a este presente dia, the question is asked, a pergunta se faz: is the Bible enough? a Bíblia é suficiente? To which we answer, yes. Ao que nós respondemos sim. So we've got the fact that God has given us the Scripture because Então temos o facto de que Deus nos deu as Escrituras porque man by nature is an idolater. o homem por natureza é pecaminoso, é idólatra, That Satan has a desire to destroy the divine intention. e Satanás tem o desejo de destruir a intenção divina. The third reason for God giving us a sufficient Bible A terceira razão para Deus nos dar uma Bíblia suficiente is what he requires of us. é por aquilo que Ele requer de nós. In order to be forgiven and to enjoy fellowship with God, Para que sejamos perdoados e tenhamos comunhão com Deus, the sinner must believe that God has revealed himself.
O pecador tem de acreditar que Deus se revelou. Faith is what God requires. Fé é o que Deus requer. Faith is not a natural characteristic. E fé não é um dom natural. Faith is often spoken of in a very vague way. Frequentemente se fala de fé de uma forma vaga. Sometimes you'll maybe hear it said, Por vezes se diz, it's like flicking the light switch. é como ligar a luz. It's like turning on the water tap. É como abrir a torneira da água. It's like putting the key in the ignition of your car. É como pôr a chave na ignição do carro. But all of these are done thoughtlessly. Mas tudo isto é feito sem pensar. When we go to the light switch, Quando nós vamos ao interruptor da luz, we don't think that there's a generating station somewhere, nós não pensamos de que algures está um gerador de energia and through a series of transformers, e que por uma série de transformadores, cables, cabos, enter our house. entra na nossa casa. And when we flick the switch, the electricity passes to the light E bulb. quando nós vamos ao interruptor, a eletricidade, a energia passa até à luz. We don't think like that. Nós não pensamos assim. Indeed, when we flick the switch, if the light doesn't come on, Na realidade, quando nós vamos ao interruptor e se a luz não se acende, it's at that point we think there's something wrong. é nesse ponto que nós pensamos alguma coisa está errada. That's the point of thought. E esse é um ponto de partida. It's the same with the water tap. É o mesmo com a torneira da água. When we go to the water tap, we turn it on, we expect water. Nós abrimos a torneira e esperamos que a água corra. If we turn it on, there's no water, we think there's something E wrong. se abrimos e a água não corre, então pensamos alguma coisa está errada. We don't think of a reservoir, Nós não pensamos na barragem, a filtration system, o sistema de filtração, pipes, a tubagem, miles of them. milhas e milhas, quilómetros e quilómetros. We don't think like that. Nós não pensamos assim. Nor do we think Nem nós pensamos that we go to the car and put the key in the ignition. de que nós, quando pomos a chave na ignição do carro, All that transpires to make the engine go. de que tudo aquilo faz o motor iniciar. So faith is not a natural thing. Então a fé não é uma coisa natural. Faith is the product A fé é o produto of God. de Deus. It is the gift of God, É o dom de Deus. not of works. Não é por obras. In other words, it's not produced by us. Ou, noutras palavras, não é produzido por nós. We have to think of it biblically. Nós temos que pensá-la biblicamente. Paul, writing to the Romans, Paulo, ao escrever aos Romanos, in Romans 10:17, em Romanos 10, 17, states, faith comes by hearing, afirma: a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. We've got to think about it in this way. Nós precisamos de pensar desta forma. The agent of faith O agente de fé is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. The agency of faith is the word of God. O agente de fé é a palavra de Deus. The agent takes the agency O agente toma a agência and creates faith. e cria fé. Our eyes are open. Os nossos olhos são abertos. Our minds are enlightened. As nossas mentes são iluminadas. God recreates by His word. E Deus recria-se em nós pela sua palavra. In the beginning, No princípio, Genesis chapter 1, em Gênesis capítulo 1, God spoke. Deus falou. And every day was an act of creation. E cada dos dias era um ato da 6 criação. days God created the heavens and the earth. Em 6 dias Deus criou os céus e a terra. Every day of creation E em cada dia da criação was the result of God's speech. era o resultado do que Deus disse, falou. The new creation is brought about the same way. E a nova criação também acontece da mesma maneira. Paul puts it like this. Paulo coloca da seguinte forma: God who commanded the light to shine out of o darkness Deus que ordenou a luz que brilhasse nas trevas
hath shined in unto our hearts, tem brilhado em nossos corações to give the light of the knowledge para nos dar a luz do entendimento of the glory of God da glória de Deus in the face of Jesus Christ. na face de Jesus Cristo. This is how faith is created. É assim que a fé é gerada. The Reformation principle of sola scriptura, O princípio da reforma de que só a Escritura, scripture alone, a Escritura somente, was given the status foi dado no Estatuto as the formal cause of the Reformation. The basic cause of the Reformation. como a base que originou a reforma. There is some argument between theologians Há alguns argumentos entre teólogos as to whether it was justification by faith alone se foi a justificação pela fé somente or whether it was sola scriptura, the sufficiency of ou scripture. somente a suficiência das Escrituras. My own personal view Na minha visão, entendimento pessoal, was that it was the sufficiency of scripture. é a suficiência das Escrituras. It was scripture that brought Luther to the knowledge Foi as Escrituras que levaram Martinho Lutero ao conhecimento that we sinners are justified by faith alone in de Christ que alone. nós, pecadores, somos justificados em Cristo e em Cristo somente pela fé. The formal cause was distinguished. The Formal cause, the basic cause, A causa básica from the material cause. This is the language that was used at that time. vem da matéria espiritual para a matéria. Can you repeat that sentence? Yes, okay. Sorry. The basic drive, if you like, for the Reformation, the foundation of the Reformation, O que esteve na base da reforma was sola scriptura. era somente a Escritura. The material cause A causa material was justification by faith alone. era a justificação pela fé somente. In other words, Noutras palavras, it was considered in terms of cause and effect. era considerado em termos de causa e efeito. The cause is scripture, A causa é a Escritura the effect is faith. e o efeito é a fé. We can see this in the original creation, of course. Nós podemos ver isso na criação original, claro. Genesis 1, Em Gênesis 1, verse 3, no verso 3, verse 6, no verso 6, 9, 9, 11, 11, 14, 14, 20, 20, 24, 24, 26, 26 29. e 29. Each day, Em cada um dos dias, each act, em cada ato, God said, Deus disse, God spoke. Deus falou. And the effect was creation. E o efeito foi a criação. And at the very end, E bem no fim, from verse 29, desde o verso 29 de Gênesis 1, from verse 29 of Genesis 1, until just the 29. verse 29. Vamos ver verso 29 de Gênesis 1. Disse-lhes mais: Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos serão ou vos servirão de alimento. Complete, Completo, finished, pronto, perfect. perfeito. Therefore, when we come to Scripture, Portanto, quando nós vamos à Escritura, we come to a perfect revelation. nós vamos a uma revelação perfeita. Nothing else is required. Nada mais é requerido. With regards to redemption, Em relação à redenção, Jesus said, Jesus diz: My sheep hear my voice. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. I know them. Eu conheço-as They follow me. e elas seguem-me. As the word affected creation, Como a palavra da criação afeta, the same word affects salvation. também a mesma palavra afeta para a salvação.
David refers to the Bible, Davi refere-se à Bíblia, the Old Testament. no Velho Testamento. The entrance of thy words give light. The entrance. Pela entrada na tua palavra nos dá luz. The sufficient cause in both creation and A redemption a causa suficiente na criação e na redenção is the speech of God. é a fala de Deus. So when the Word of God is read, Então, quando lemos a palavra de Deus, we are hearing the voice of God. nós ouvimos a voz de Deus. When you read it yourself, Quando lemos para nós, when the pastor reads it, ou quando o pastor a lê, it's God speaking. é Deus falando. He has chosen this medium E Ele escolheu este meio to make himself known to us. para se revelar, para se dar a conhecer a nós. Now let me draw your attention Então, deixa-me que eu chame a vossa atenção to the Bible's own testimony of sufficiency. para o único testemunho da Bíblia sobre a sua suficiência. The Bible is self-authenticating. A Bíblia se autentica a si mesma And relates to God's self-disclosure. e se relaciona com Deus, com aquele que a dispõe. The material creation A matéria da criação is God's general revelation. é a revelação geral de Deus. Psalm 19. O Salmo 19. Any part of it you, Psalm 19. any part of it you like? The first 5 verses. Nos primeiros 5 versos, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia declara isso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Tells us of God's creating brilliance. Fala-nos da criação brilhante, radiante de Deus. It's a general revelation. É uma revelação geral. Paul says of this general revelation Paulo fala desta revelação geral that it leaves men without excuse. de que deixa Deus sem desculpa. There is no foundation, no justification De que não há fundamento, não há justificação for not believing in the existence of God. para não acreditar na existência de Deus. But God has gone further. Mas Deus tem ido mais além. He has revealed himself to us as loving and merciful. Ele se tem revelado a nós em amor, em misericórdia. A God who is just and perfect in all his O ways. Deus que é justo e perfeito em todas as suas formas. He reveals his vital nature. E Ele revela-nos a sua natureza vital, That God is holy, de que Deus é santo, almighty, poderoso, all-knowing, e que é omnisciente, ever-present, onipresente, and knowable. e que se dá a conhecer. We who boast the reformed truth Nós nos alegramos ou nos orgulhamos nas verdades da Reforma. we love to speak about the sovereignty of God. Nós amamos falar sobre a soberania de Deus, That there is the rule of Christ. de que esse é o governo de Cristo, That God does rule in his world. de que Deus governa neste mundo, And in this we rejoice e nisso nós nos regozijamos with joy unspeakable and full of glory. com um gozo indizível sobre a sua glória. But I think we're weak. Mas eu penso que somos fracos. We who are reformed, we are weak.
Na nossa posição reformada, nós somos fracos. On the fact that God is knowable. No facto de que Deus se dá a conhecer. This is His great desire. E este é o seu grande desejo. To be known. De ser conhecido. To be loved. Ser amado. To be served. Ser servido. God is the God who has spoken to us in this regard. Deus é o Deus que nos tem falado concernente a estes factos. He tells us this throughout Scripture. Ele nos diz por toda a Escritura. He says, my desire. Ele diz, o meu desejo is to be known and loved by you. É ser conhecido e amado por vós. Not angels. Não anjos. Not seraphim or cherubim. Não serafins. Or archangels. Ou arcanjos. But men and women like you and me. Mas homens e mulheres como nós. God has designed. Deus tem desenhado. He has revealed. E se tem revelado. His passion. A sua paixão. For you. Para ti. For me. Para mim. That we should hold fellowship with Him. De que nós tenhamos comunhão com Ele. He speaks to us. Ele fala-nos. He loves to speak to us. Ele ama falar-nos. He loves to reveal the fact. Ele ama revelar o facto. That all that He is. De que tudo o que é. Almighty. Todo-poderoso. All-seeing. Todo visível. Ever present. Sempre presente. Merciful. Misericordioso. Kind, benevolent. Bondoso, benevolento. He is for us. Ele é para nós. He holds nothing back. Ele não oculta nem guarda, nem se esconde de nada. Except His own divinity. Excepto a sua divindade. He has given His Son. Ele tem-nos dado seu Filho. The one who spoke in the beginning and all things came into being. Aquele de que falou e no princípio e todas as coisas vieram à existência. The one by whom all things consist. Aquele por quem todas as coisas existem. Has entered our world. Ele veio ao nosso mundo. The Word became flesh. A palavra se tornou carne. And dwelt among us. E habitou entre nós. He took to Himself our very nature. Ele tomou para si a nossa verdadeira natureza. God, who in the beginning spoke through the prophets, o Deus de que falou pelos profetas, hath spoken to us now through His Son Jesus Christ. Nos fala agora pelo seu Filho Jesus Cristo. Who took to Himself our sins. Ele levou sobre si os nossos pecados. The sins of men and women from the beginning of time. Os pecados dos homens e mulheres desde o início do tempo, the very end of time. Até ao final dos tempos. Who humble themselves. Aqueles que se humilham. To believe upon the name of Christ. Crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. For in His name is salvation. Porque somente no seu nome há salvação. God is a God who speaks. Deus é o Deus que fala. And He speaks perfectly. He speaks sufficiently. E Ele fala de forma perfeita e suficiente. The Bible itself speaks 4,000 times. A Bíblia fala-nos 4.000 vezes. In terms, the Lord spoke, the Lord commanded, the No Lord sentido said. de que Deus disse, de que Deus ordenou, de que Deus falou. It tells us if we believe upon Him. E desafia-nos a acreditar nele. We shall not perish. Para que não pereçamos. But have everlasting life. Mas tenhamos vida eterna. The all-sufficient God. O Deus todo suficiente. Has all sufficiently. Tem suficientemente. Done all that was required. Feito tudo o que é requerido. To satisfy His own perfection. Para satisfazer a sua própria perfeição. That He might receive imperfect sinners. Para que Ele receba imperfeitos pecadores. To bring them to the glorious conclusion. Para os levar à conclusão gloriosa. That they might bear the image.
of God himself. de que eles se possuam a verdadeira imagem de Deus. The eternal God O Deus eterno has come to us in time, tem vindo a nós em bondade and he speaks to us through this book. e Ele fala-nos por este livro. We should treasure it, Nós devemos entesourá-lo for by it we triumph. pouco de forma triunfante, By it we're transformed. porque de forma que somos transformados, For Jesus said, porque Jesus tem dito, John 17:17, João 17:17, in his great high priestly prayer, esta grande oração do sumo sacerdote: sanctify them by thy truth, thy word is truth. santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. The word of God A palavra de Deus brings us to conformity. traz-nos a esta conformidade, It brings us to bear the image of Christ. traz-nos ao restauro da imagem de Cristo. It is the instrumental means É de uma forma instrumental, that makes us godlike. nos faz à semelhança de Deus. The Bible is redolent with this. Isso. The Bible is full of this. A Bíblia está cheia disso. This is God's word. Esta é a palavra de Deus. For Peter puts it like this: Pedro coloca o assunto da seguinte forma: for no prophecy was ever produced by the will of man, porque nenhuma profecia foi produzida pela vontade do homem, but men spoke mas from os God homens falaram, homens de Deus, as they were carried along by the Holy Spirit. como foram impulsionados pelo Espírito Santo. All of God's intention Toda a intenção de Deus is confined between the pages of Genesis 1 and Revelation 22. está incluída desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. But we're told at times Mas nós somos falados, nos é dito muitas vezes, it's just a collection of good thoughts. de que é uma coleção de bons pensamentos. But the Bible authenticates itself, Mas a Bíblia se autentica a si mesma. of conveying the mind of God to us. Ela contém a mente de Deus para nós. When Paul spoke to the Corinthians Quando Paulo falou aos Coríntios, to defend his apostolic authority, ao defender a sua autoridade apostólica, he says that he wrote and preached ele falou da sua pregação, not in words taught by human wisdom, de que elas não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, but in words taught by the Spirit. mas a palavras do Espírito. Peter again, Então, uma vez mais, Pedro, in 2 Peter 3 verse 2, em 2 Timóteo, 2 Peter 3 verse 2. em 2 de Pedro, verso 2 Peter. 2 de Pedro 2, 2 Peter 3, Yes. Verse verso 2. 2 de Pedro 3 verse 3, 2. Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. The New Testament O Novo Testamento authenticates itself. autentica-se a si mesmo. It brings us the message of the love of God. Traz-nos a mensagem do amor de Deus. I wonder, do you understand what the Bible actually is? Eu gostaria de saber se compreendem o que a Bíblia na realidade é. Do we treat it with the reverence and respect Tratamos-la com reverência, respeito, that God requires us to treat it with? porque é assim que Deus requer de nós. The Word of God says, the writer to the Hebrews, A palavra de Deus diz-nos pelo autor de Hebreus is quick and sharper than any two-edged sword. de que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. It tells us Ela diz-nos
that the word of God will not return ever void to him. De que a palavra de Deus nunca volta para ele vazia. The Psalms tell us Os salmistas dizem-nos that God has set his word above his name. de que Deus tem colocado o seu nome acima da sua palavra. He reveals himself as a God who is true to his word. De que é o Deus que se revela em si e na sua palavra. He cannot deny himself. Ele não se pode negar a si mesmo. He would indeed betray himself. He would betray himself. Ele se negasse, ele teria a trair a si mesmo. If he was to abandon his word. Ou ele não se pode negar a si mesmo, porque ele é fiel na sua palavra. The Bible reveals an all-sufficient God. A Bíblia nos revela um Deus todo suficiente. An all-sufficient Christ. Cristo todo suficiente. It authenticates itself. E se autentica a si mesma. Those of us who have been affected by the word. Nós que temos sido tocados pela palavra. We've been brought to know the power of the word of God. Temos sido trazidos ao conhecimento do poder da palavra de Deus. We've been brought to know that God is true. Temos sido trazidos ao conhecimento de que Deus é verdade. He cannot fail. De que Ele não pode falhar. He's true to us. Ele é verdadeiro para conosco. He has sealed his promises. Ele tem selado as suas promessas. In the very blood of his son. Com o sangue do seu filho. He's ratified his covenant. Ele tem estabelecido a sua aliança. He has satisfied himself. E ele se satisfaz a si mesmo. In the judgment of the Son of whom we read in this all-sufficient Bible. E no julgamento de que ele faz nesta sua Bíblia, na sua palavra suficiente, ou na suficiência da sua palavra. We who are Christians, nós cristãos, must never give way, nunca devemos deixar ir to the temptation, à tentação, to listen to the voices around us, de ouvir as vozes que nos rodeiam, for there are many, porque são muitas, demanding our attention, que chamam a nossa atenção, words of denial, palavras de negação, words of rejection, palavras de rejeição, of what God has revealed to us. Sobre o que Deus nos tem revelado. And yet when it comes to the end, no entanto, quando nos aproximamos do fim, we must press on. Nós temos de continuar. We must continue to believe. Nós temos que continuar a crer that this is the unique revelation of de que God. Esta é a única revelação de Deus. That God has an end in view. De que Deus tem propósito em alvo. That He will bring us to the conclusion. De que Ele nos levará a esse mesmo fim. That His pleasure will be realized. De que seu prazer será realizado. That His word will be vindicated. De que a sua palavra será vindicada. He will receive us to Himself who believe upon Him. Ele nos receberá a todos os que creem nele. The Apostle Paul, o apóstolo Paulo, coming to the end of his life, quando se aproximava do final da sua vida, reveals his supreme priority. Ele revela a sua prioridade suprema. He puts it like this. E o coloca desta forma: that I might know Him. Para que eu o conheça. The power of His resurrection. O poder da sua ressurreição. The fellowship of His sufferings. A comunhão nos sofrimentos. Being made conformable unto His death. Conforme à imagem e à semelhança da sua morte. He presses on. Ele continua. Because he has been apprehended. Porque ele foi absorvido ou absorvendo. To bear the image. Para levar a imagem of Christ. De Cristo. He's pressing toward the prize, he says. Ele está a centrar no alvo, no prémio. Of the high calling of God in Christ Jesus. Da chamada que Deus lhe fez em Cristo Jesus. We do this. E nós fazemos isso. Ourselves. Nós mesmos. We press on. Nós continuamos. We press on in
getting to know God better Nós continuamos conhecendo Deus melhor by reading and understanding Him. por lendo para melhor o entendermos. As He has made Himself known to us. Porque Ele se dá a conhecer na Bíblia. What do you know of Him? O que sabes acerca dele? Do you know the God who is gracious and loving and kind? Tu conheces o Deus que é gracioso, amoroso, terno? Do you know the God who is just and faithful? O Deus que é justo e fiel? The God who could not simply overlook sin, O Deus de que não ignora o pecado, but it was necessary for Him mas de que se tornou necessário para Ele to offer an all-sufficient oferecer sacrifício no seu Filho, that He might bear our judgment. para que Ele levasse o julgamento que era nosso. This is the God who has revealed Himself. Este é o Deus que se revela a si mesmo. The God who fills eternity. É o Deus que preenche a eternidade. This God Este Deus has a focus, tem um foco, one desire, desejo. to have a people for Himself. Tem um povo para si mesmo. He has made Himself known to us. Ele deu-se a conhecer a nós. In the book that we have before us. E no livro que temos diante de nós, We must read it. nós temos que lê-lo. We must spend time in it. Nós temos que gastar tempo nele, It demands of us porque ele pede de nós time, tempo, energy, energia, but it repays us. mas nos recompensa, We come to know this God porque nós vemos ao conhecimento deste Deus, who is great and glorious, de que é grandioso, glorioso, who is gracious da sua graça and kind. Kind. e bondade. How much time do we spend with Him? Quanto tempo gastamos com ele? We talk about the praise of God. Nós falamos sobre os louvores de Deus. What do we mean by it? O que significamos com isso? We seem to have confined it to a very narrow vein. Parece que nós o confinamos a uma forma muito estreita. When we think of praise, Quando pensamos em louvor, we almost always quase sempre think of singing. pensamos em cantar. How many minutes in the week do you spend singing? A quantos minutos na semana gastas a cantar? Just a few. Apenas alguns. But praise is the life of conformity. Mas louvor é uma vida em conformidade. It's the life of Christ-likeness. É a semelhança com a vida de Cristo. It's affected by the Spirit of God. É no afeto e no Espírito de Deus. The sufficient Spirit. No Espírito suficiente. The God who has loved us O Deus que nos ama desires our fellowship here and now. deseja a nossa comunhão agora e aqui. But we deny Him so much. Mas nós negamos-lo tanto. We spend so much time and expend so much energy Nós gastamos tanto tempo e tanta energia telling ourselves so often we're doing the work of God. Dizendo-nos a nós mesmos que estamos fazendo o trabalho de Deus. I speak to pastors now. Eu falo com pastores agora. How much time do you spend reading the scriptures Quanto tempo usas para ler as Escrituras? for your soul benefit? Para o benefício da tua alma. After 23 years in the ministry, Após 23 anos no ministério, I stand before you today, eu aqui estou diante de vós, compelled to confess também para confessar, ou compelido a confessar, that the time I spent in the scriptures de que o tempo que gasto nas Escrituras were all too often
for sermon preparation. foi com muita frequência para preparar sermões. Of course, we're to study to show ourselves approved. É claro de que nós temos que estudar para nos apresentar aprovados. Of course, we must tell our people that this is the word of God. Claro without error. que nós temos que dizer ao nosso povo de que esta é a palavra de Deus. How much time do we spend in the scriptures Mas quanto tempo gastamos nas Escrituras? to have our souls ravished De que para revestimento da nossa própria alma, by the love of God? pelo amor de Deus. We neglect so much, don't we? Nós negligenciamos-lo tanto, não é? And yet the Bible demands of us No entanto, a palavra de Deus demanda de nós that we bear the image, de que nós temos a sua imagem, that our people may see and know para que também o seu povo veja e saiba that we not only preach, de que nós não somente pregamos, but that we have a personal knowledge, mas de que nós temos um conhecimento pessoal, a knowledge that transcends all service. um conhecimento que transcende todo o serviço. How long do you spend in the presence of God, pastor friend? Quanto tempo, pastor, amigo, usas na presença de Deus? Do you remember, brother, Lembra, irmão, when Jesus went to the home of Mary and Martha? quando Jesus foi à casa de Maria e de Marta e de Lázaro? Martha was busying herself. Marta estava muito ocupada. She was maybe preparing a meal. Provavelmente ela estava a preparar uma refeição. She was very involved. Ela estava muito envolvida. She was expending a lot of energy. Ela estava gastando muita energia. What she was doing was essentially good in a sense. E o que ela estaria a fazer seria essencialmente bom. But she complains to Jesus. Mas ela vem e contesta com Jesus, argumenta com ele. In effect, she says, Na realidade ela disse: Lord, do you not care that I am doing all this and Mary is doing nothing? Senhor, não te incomoda de que eu esteja a fazer todo este trabalho e que Maria não faça nada? Do you remember the words of Jesus? Lembram-se as palavras do Senhor Jesus? Martha, Martha, Marta, Marta, thou art cumbered about many things, muitas coisas farás, but Mary has chosen the better part. mas Maria escolheu a melhor parte. The Word of God is the source of life. A palavra de Deus é a fonte da vida. We have to drink deeply into it. Nós precisamos de cavar fundo. There's so much shallowness, Há tanto sombreado, so much man-centeredness, há tanta centralidade no homem, so much that is tragic, tanto que é trágico, that presents itself as the work of Christ. de que se apresenta a si mesmo como uma obra para admirar. But what is the will of God? Mas o que é o amor, o que é a vontade de Deus? What does the Bible tell us? O que a Bíblia nos diz? We are to come to know this God. Nós temos de vir ao conhecimento deste Deus. We must spend time with Him. Nós precisamos usar tempo com Ele. At times like this, A tempos como este. I'm here with my friend, my colleague Stephen Curry. E aqui com o meu amigo e colega Stephen Curry, We spend a lot of time talking and fellowship. nós temos gasto muito tempo a falar e em comunhão, That is good. e isso é bom. But I'm sure, like me, Mas estou certo que, como eu, he misses the quiet time to be Ele- alone with God. ele sente falta do tempo a sós com Deus. When we read the scriptures, Quando lemos as Escrituras, we hear the voice of God nós ouvimos a voz de Deus telling us, dizendo-nos: this is the way, este é o caminho, walk ye in it. vai e anda nele. With all the busyness of the world, Com toda a ocupação, correria do mundo, all the many voices, entre as muitas vozes, the Bible would tell us, a Bíblia nos diz: hear him.
ouve a Ele. I say to everyone then, Eu digo-vos a todos, we must spend time to seek to know this God. nós precisamos usar tempo para buscar este Deus. We do so Faz-o through Scripture. na Escritura. Some time ago, Algum tempo atrás, I was reading a very brief account eu estava a ler sobre um resumo, given by the predecessor of Dr. Martin Lloyd-Jones, feito pelo o sucessor de Martin Lloyd-Jones. man's name, yes, predecessor, O predecessor de Martin not the Lloyd-Jones, immediate one. Man called Campbell Morgan, o homem chamado Campbell Morgan, a great preacher. grande pregador. It was his practice Era a sua prática to go to his study on a Sunday afternoon. ir para o seu escritório no domingo à tarde, No one was allowed to disturb him. onde nada era permitido que o perturbasse. But one Sunday afternoon, Mas num domingo à tarde, he heard his door open ele ouviu a porta se abrir and then close again. e fechou-se novamente. He thought someone had forgotten Ele pensou, alguém se esqueceu about his rule, sobre a sua regra, that he wasn't to be disturbed. de que ele não deveria ser perturbado. But a couple of moments later, Mas alguns momentos depois, he felt there was someone in the room with him. ele pensou, ele teve o sentimento que estava alguém na sala com ele. When he turned round, E quando se virou, there was a little girl, estava uma pequena menina 5 or 6 years of age, com 5 ou 6 anos de idade. sitting as I remember my daughter used to sit with her legs crossed, her arms folded behind Se her. lembras, eu lembro-me quando a minha filha se sentava no meu colo e me abraçava. And he said to her, E ele disse, "And what do you want?" o que queres? And she said, E ela disse, "I just want to be with you." eu só quero estar contigo. We can be so busy. Nós podemos estar tão ocupados. The devil absorbs so much of our time. O diabo absorve tanto do nosso tempo. God says, Deus diz, "Be still and know that I am God." aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. This is where the power to live comes from. E este é o poder de onde vem o poder da vida. It's living in His presence. É viver na sua presença. It's developing His passion. É desenvolver essa paixão. It's being persuaded of this. É ser persuadido disso mesmo. He loves me. Ele ama-me. He has given Himself for me in Christ. Ele cedeu a si mesmo em Cristo. He tells me, Ele diz-me, "Learn of me." aprende de mim. Thank you. Obrigado. Thank you.